Nós somos o círculo. Um círculo só. Um círculo só. Um círculo só. Um círculo só. Então, quando nós falamos de cultivo espiritual, aliás, quando eu falo com vocês, né, de cultivo espiritual, essa é uma linguagem que eu acho que particularmente eu uso. Eu sempre costumo lembrar a vocês de 3 pilares do cultivo espiritual. Alguém pode me dizer quais são esses 3 pilares do cultivo espiritual? Virtude. Não, esses são os treinamentos. Quais são os pilares? Aspiração, devoção e compaixão. Aspiração, devoção e compaixão. Esses são os pilares básicos do cultivo espiritual. Nós podemos resumir, né, o desenvolvimento interno, né, nesses 3 pontos: aspiração, devoção e compaixão. Porque essa aspiração, ela é a base da lucidez. Para que você comece a remover os véus ou a purificar a sua percepção, você precisa desejar o espírito. Espírito aqui representando a natureza da mente, né? Não o espírito como um fantasma, uma luz, uma aparição, um Deus, mais um fenômeno. Não. Espírito como sinônimo da natureza da mente. Você precisa desejar isso ardentemente. Sua atenção precisa se voltar em busca disso. E isso é aspiração. E por isso que no caminho espiritual nós somos chamados de aspirantes, né? Antes, especialmente, né, esse é um termo para os cultivadores antes do discipulado, antes de entrarem no caminho do discipulado. E é claro que aqui a palavra discipulado ela quer dizer uma coisa um pouquinho diferente, porque não significa simplesmente a relação de professor-aluno num sentido mundano, né? Dentro do caminho espiritual, o discipulado começa com uma certa girada e após um certo estágio de purificação ter sido alcançado. Isso tem a ver com esses 3 pilares. Porque normalmente nós começamos, todos temos aspirações. Todos fizemos aspirações ao longo de muitas vidas. Se nós estamos aqui reunidos, ouvindo ensinamentos, se ao longo dessa encarnação, obviamente, nós encontramos, né, o que eu chamo as migalhas que nós deixamos para nós mesmos, né? Todos nós deixamos migalhas, lembretes para nós mesmos. Uma pessoa, um livro, um relacionamento, uma perda, uma decepção, um fracasso, uma doença, né? Não é só coisa boa que a gente deixa como migalha, não. Às vezes coisas dolorosas também podem ser migalhas que nós deixamos para que nós lembrássemos que a experiência material ela é impermanente, portanto, por natureza insatisfatória. E aí a gente vai fazendo aspiração. A gente quer ser feliz. E a gente começa a perceber que para ser feliz a gente precisa mais do que sorte. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa de conhecimento, obviamente, né? Porque o conhecimento nos protege de muito sofrimento, né? Se eu sei como manejar um fogão, eu tenho menos chances de me queimar. Eu consigo evitar sofrimento com conhecimento. Mas o conhecimento não tem o poder de erradicar o sofrimento. O conhecimento ele pode minimizar o sofrimento até. Mas ele não consegue erradicar. Porque o conhecimento, porque ele existe com base na separação entre sujeito e objeto, ele não consegue me dar acesso à verdadeira forma como as coisas são, incluindo a mim mesmo. E isso é o que nós queremos dizer com sabedoria. Sabedoria é um tipo especial de conhecimento que não depende do processo,
não depende da relação sujeito-objeto, é instantâneo, direto e, portanto, preciso. E verdadeira sabedoria, ela está disponível no plano da unidade, no plano da não diferenciação, onde eu e outro se fundem, onde sujeito e objeto se fundem, onde a ilusão da separação cai. E só a verdade brilha. Aí está a sabedoria. E a gente começa a perceber que a gente precisa então dessa coisa misteriosa. Lá atrás a gente acha que é a graça de Deus, a gente acha que é o céu, a gente cria muitos mitos como representação do que é essa coisa que a gente começa a intuir que escapa completamente ao campo do conhecimento intelectual, que está além, supramente, né? A gente faz aspiração. Agora, quando a devoção espiritual ela surge, porque a gente conhece devoção de muitas maneiras. Aliás, a gente conhece devoção por muitas coisas, né? Materialmente falando. A palavra devoção quer dizer entrega. E a gente se entrega para muitas coisas, achando que elas vão nos fazer felizes, que elas vão nos garantir aquela bem-aventurança prometida. A gente se entrega ao trabalho, a gente doa uma vida e energia ao trabalho, a gente se entrega a relacionamentos, a gente se entrega a religiões, a gente se entrega a um monte de coisa. Aos nossos caprichos, nossos desejos, nossas preferências, os nossos sonhos. A gente se entrega a um monte de coisa, a gente se devota a um monte de coisa, achando que essa daqui vai me garantir, agora sim eu vou ser feliz. E todas elas são frustrantes. Então a devoção espiritual, assim como a aspiração espiritual, é aquela devoção ao espírito. A verdade, a essência, a sabedoria. E claro, por todas aquelas coisas que representam isso, e que nos apontam um caminho para isso, ou que nos auxiliam no processo de reconhecimento disso. Isso é devoção. Quando a devoção espiritual ela surge no aspirante, ele começa a se aproximar dessa zona que nós chamamos o círculo da aprovação. Porque ele começa a experimentar, ou ela, né, obviamente, começa a experimentar essa força que já não depende tanto de eu me convencer de que é isso, de que é por aí. Porque a aspiração ela vai sendo alimentada com a nossa reflexão. Por isso que é muito importante você refletir sobre o ensinamento, porque a reflexão sobre o ensinamento é a sua forma de entrar em contato com a sabedoria. Você ouvir ensinamento, essa relação com os instrutores, com as instrutoras, com as portas de instrução, são o nosso primeiro contato com a sabedoria. É aí que nós começamos a despertar essa memória espiritual em nós, por simpatia. Então, quando a devoção espiritual ela surge, ela traz uma coisa diferente da aspiração, porque a aspiração ela precisa que eu esteja lá, colocando lenha nessa fogueira. E o fogo da devoção é uma coisa que tem uma qualidade um pouco diferente. O fogo da devoção meio que se nutre. Claro que eu preciso cuidar dessa fogueira, mas é como se, sabe, a lenha pegou fogo e agora eu preciso muito mais cuidar daquilo. Obviamente que se eu deixar aquilo de qualquer jeito, eu posso perder essa fogueira, né? Eu posso perder esse fogo, mas é muito mais manutenção. Enquanto que quando é só aspiração, a gente tem que estar lá, ó, girando, sabe? Manivela. É só você olhar para sua vida que você vai reconhecer isso, né? E se você ainda não consegue reconhecer esse momento da devoção na sua vida, bom, faça aspirações de que ele chegue logo. Quando a devoção surge, então, ela tem essa qualidade, né, de limpar um pouco a nossa percepção, né? E ela traz uma certa consistência para a nossa caminhada, né? É um momento em que a gente começa realmente a concentrar mais esforço, a gente já consegue colocar a nossa vida espiritual mais como prioridade, né? Mesmo que todos nós experimentemos altos e baixos, esses altos e baixos são vividos dentro do contexto da vida espiritual.
É diferente de antes, quando só na aspiração você passa dias sem lembrar disso, ou você passa períodos da vida em que você se dedica mais a outras coisas, e a espiritualidade fica lá, na borda, né? A gente ouve muitos aspirantes falando isso. Ai, nossa, eu preciso me conectar de novo espiritualmente, eu me sinto muito distante da espiritualidade. Aspirante, está na fase da aspiração. Porque o devoto, ele experimenta, obviamente, altos e baixos, e agora que ele experimenta altos e baixos mesmo, porque com essa luz da devoção começa a ficar aparente toda a sujeira ao redor. Começa a ficar aparente o tanto de tralha que precisa ser purificado, que precisa ser queimado. Ele começa a perceber a roupa que ele está vestindo, a luz dessa fogueira começa a iluminar a roupa que ele está vestindo, ele percebe que ele precisa purificar muito. E o contato com esse fogo nem sempre é agradável, porque como você está muito apegado com a roupa que você veste, né, nem sempre é confortável você oferecer essa roupa para o fogo. Essa roupa que está manchada, tem todo um apego, você viveu existências com essa roupa, essa é a minha camisa preferida. Será que não dá só para mim lavar ela não e tirar essa mancha? Eu tenho que realmente entregar isso para o fogo? O devoto vive esse tipo de conflito, esse tipo de dilema. Porque o que está sendo testado agora é a entrega. Quanto você é capaz de se entregar nesse fogo? Porque não importa o quanto o professor garanta para você, olha, a sua essência, a sua alma é ígnea. Você é fogo na sua essência. Então você não precisa ter medo desse fogo não, porque ele só vai queimar o que não é você. No centro dessa fogueira você vai perceber que você e o fogo dessa fogueira são um só. Mas enquanto você se agarrar no material impermanente, frágil, imperfeito, né? Porque mal acabado. Por isso mesmo precisa ser continuamente transformado, porque é imperfeito, é mal acabado. A natureza ainda não terminou de fazer o trabalho que ela tem para fazer nessa era, que dirá nessa idade universal, com esse material aqui. Então não tenha medo de entregar isso, né? Então assim, o dilema do devoto está na entrega, tá? Enquanto eu me entrego, enquanto eu me devoto, né? Enquanto eu abro mão de mim mesmo no fogo. A compaixão, ela é o néctar da sabedoria. A compaixão, no aspecto interno, é a própria sabedoria, é o néctar da sabedoria. Mas a gente dá compaixão porque isso é o melhor sinal da expressão desse processo sendo vivido. A cada pedaço, vamos colocar metaforicamente assim, né? A cada pedaço que você entrega no fogo, vai se revelando, né? Vai se desvelando uma fresta da essência. Isso é sabedoria, são os insights que começam a surgir. O insight, né, de sabedoria é a sua experiência individual, a sua experiência intransferível, porque tem a ver com a relação da alma com o espírito, né? Então, assim, é você com Deus, é você com o ser, né? Agora, como é que isso se traduz fora? Compaixão. O sinal da sabedoria, o sinal manifesto da sabedoria é compaixão. Essas coisas, elas são uma só. Só é o ângulo pela qual se olha. De dentro é sabedoria, de fora é compaixão. Porque a verdadeira sabedoria, como eu disse, diferente do conhecimento, está no plano da unidade. E reconhecer progressivamente a essência una só pode se expressar no plano do múltiplo como um reconhecimento experiencial de que a separatividade é só uma aparência. Todo esse múltiplo é um. E aqui não estou falando daquela coisa de somos todos um, que é o discurso usado para minimizar a dor do outro, né? Para relativizar o sofrimento da massa oprimida. Não estou falando desse discurso, não. Somos todos iguais, todas as vidas importam. Sabe esse tipo de discurso? Extremamente elitista, né? No final das contas, só é usado para proteger o próprio egoísmo. Não estou falando disso, né? Estou falando de um reconhecimento genuíno da teia da sacralidade, onde eu consigo compreender dentro do seu próprio contexto a diversidade da vida, sem que isso negue a unidade da vida.
Eu não preciso uniformizar a vida para que toda ela seja importante. Eu não preciso negar as diferenças e as distinções que são implícitas no campo da multiplicidade da natureza manifesta, para conseguir sentir a sacralidade da vida invisível que pulsa em cada um desses nomes e formas, em cada uma dessas aparências. Compaixão é uma outra coisa, né? Então a gente tem esses 3 pilares, né? Esses 3 pilares, eles não são separados, não é que um vem depois do outro, né? Normalmente a gente vai vivendo uma ênfase, né? O aspirante, que é o profano, né? Vamos colocar desse jeito, né? Profano porque ele está fora do templo, digamos assim, ainda não entrou no templo de si mesmo. Por isso que eu chamo de profano os não discípulos e não iniciados, né? O profano é o aspirante. Toda a humanidade ela é considerada como aspirante. Não importa em que nível que ela esteja de desenvolvimento e de autoconsciência. Porque todos os seres aspiram felicidade. Todos os seres querem ser felizes, eles querem bem-aventurança, porque a natureza deles é isso. Então todos eles estão aspirando a essa reconexão. O cultivador, então, que ele se aproxima do círculo da aprovação, ou seja, ele começa a se aproximar da porta do templo, ele começa a se aproximar do processo iniciático, né? E eu estou falando aqui de iniciação como uma expressão simbólica do processo espiritual psicofísico de transformação ou de desdobramento do potencial da consciência. Eu não estou falando de uma cerimônia e um ritual vivido em alguma casa e feita por mão humana, não. Estou falando das verdadeiras iniciações internas, processo espiritual psicofísico. O ser humano que ele começa a se aproximar desse momento, ele está na classe do devoto, né? São os místicos. Místico, né, vem de mistai, mistério, né? Eram como se chamavam aqueles que estavam estudando os mistérios menores nas escolas de mistério da Grécia, por exemplo, né? Então eles estão se preparando para as iniciações superiores, né? Então o devoto, o místico, ele está aí, ele está no processo, um processo mais duro, né? Que é de se aproximar do fogo. Porque quando aspirante, a gente cria uma série de ideias sobre o que vai ser esse fogo. Eu estou usando aqui fogo porque na nossa casa espiritual aqui, né? Fogo é a representação da divindade última. Você poderia chamar de Deus, sopro divino, Atma, sei lá, o que você quiser. Eu uso fogo porque eu considero que é um símbolo, como alguns dos filósofos iniciados da antiguidade, né, diziam, o fogo é um bom símbolo para essa realidade última, porque é uma coisa que não se consegue discernir exatamente o que é, né? Não é sólido, não é gasoso, não é líquido, né? Não é uma coisa em si, tem a propriedade de iluminar, consome, né? Enfim, então, por essas características, né, o fogo, eu considero o fogo como um bom símbolo, como algumas tradições antigas também utilizavam o fogo, né? Em suas diferentes expressões, seja o fogo solar, né, o fogo elétrico, o fogo físico. Então os aspirantes, eles têm eles vão criando, né, imaginações assim, né, do que é, né? Ai, Deus, uma coisa assim, um ser lindo, maravilhoso, o guru, amoroso, sempre impecável. Os anjos, o céu, o templo, ai, os mestres, os guias, né? E aí eles se deparam com o quê? Com uma fogueira. Com uma fogueira que vai se alimentar da sua escória. Claro, a fogueira, em relação a você, ela é passiva. Ela nunca vai se impor a você. A fogueira do templo, jamais, né? Você voluntariamente se acerca. Você voluntariamente se afasta. Você voluntariamente cria conexões que lhe aproximam do altar ardente do templo. Você mesmo cria as causas que podem lhe afastar desse altar ardente. Cabe a você. E no caminho da devoção, uma coisa que você precisa ter é consciência da lei de causa e efeito, de como essa é a lei suprema no universo. Suprema. Karma é como as coisas funcionam. Karma é como o universo funciona.
E como o universo, essa teia de interdependência é a face revelada da divindade oculta e misteriosa, por isso eu digo, karma é a face revelada da divindade oculta e misteriosa. Então um devoto, um místico, ele precisa, quanto antes, aprender que não tem milagre, não tem salvador, não tem algoz. Não. Você cria para si suas causas de liberação. Você cria para si suas causas de aprisionamento no sonho que você cria. Então a grande dificuldade aí para o devoto é essa, é a relação com o fogo. Entregar, desidentificar, né? Porque nesse exemplo nós estamos falando aqui então do cultivo triplo. Aí sim, quais são os 3 treinamentos do caminho espiritual? Como é que a gente pode resumir todas as práticas, todo o treinamento do cultivo em 3 grandes grupos? Quais são eles? Virtude, compaixão e sabedoria. Virtude, concentração e sabedoria. Virtude, concentração. Sabedoria. Exatamente. Virtude, concentração e sabedoria. Esses são os 3 treinamentos do caminho espiritual. A gente pode resumir tudo que a gente faz em termos de cultivo nesses 3 grupos. Virtude é uma palavra para cultivo de ética, o cultivo ético, né? A palavra ética vem do grego ethos, modo de ser. Então, o cultivo da virtude é uma tentativa que nós fazemos de emular, né, a vida espiritual, de emular o comportamento de um ser autoconsciente. Nós temos lá o modo de ser, o arquétipo, e a gente tenta emular. Mas eu gosto muito mais de uma outra abordagem para falar desse cultivo, que é purificação. Essa é a etapa da purificação. Porque, na verdade, em termos práticos, o cultivo de virtude é para nós isso, purificação. Através do cultivo de virtude, basicamente, né, o que nós estamos fazendo é purificar karma negativo, ou seja, todos nós criamos causas de muito sofrimento para nós mesmos, em especial causas cujos efeitos nos afastam do ser, nos afastam do caminho espiritual, nos afastam do professor, nos afastam da instrução, todos nós criamos essas condições. Não só sofrimento mundano, percebe? Não só sofrimento grosseiro. Esse karma negativo ele envolve também tipos de sofrimento que, apesar de não serem dolorosos aparentemente, são extremamente destrutivos. Porque a conexão com o professor espiritual, a conexão com o caminho espiritual é a condição básica necessária para que você recorde o conhecimento necessário para modificar o seu karma material. Sem isso, você não aprende o que você deve evitar, o que você deve adotar. E é por isso que o professor espiritual ele é considerado em algumas tradições como mais importante do que a sua mãe, do que os seus pais, né? Nas tradições antigas, o pai e a mãe eles têm uma posição muito importante na nossa vida, porque não importa qual é a nossa relação com eles, não importa quão ignorantes, quão envolvidos, né, em sua própria teia de sofrimento eles estão ou estiveram e respingaram, né, condicionaram nossa experiência assim, eles nos concederam uma grande generosidade, a do corpo. Eles nos ofereceram um corpo, né? Nos alimentaram, se estamos vivos aqui, né, nos alimentaram, né? Eles nos ofereceram um corpo, cuidaram de nós, né, tendo nascido numa espécie que basicamente não sobrevive sem cuidados, né? Sem muitos cuidados, né? Outros animais, em alguns dias, às vezes em algumas semanas, eles já estão prontos para se virar. Um ser humano, não. E não é só dar comida, né? Não, o ser humano tem uma série de necessidades. Então o pai e a mãe, não importa como eles foram, né, nas tradições antigas, eles sempre têm um lugar muito especial, né? Sempre tem um lugar muito especial. Na Índia, inclusive, o filho, a filha, né, se curvam e sempre tocam o pé da mãe na cabeça, para indicar, né, que ela está acima, né?
tá acima, me deu, né, me deu vida física. Por quê? Porque com esse corpo eu posso praticar e eu tenho a chance de me liberar da roda de renascimento compulsório. Então a generosidade dos pais, ela é muito grande. Mas o professor é considerado ainda mais generoso do que os pais. Em algumas tradições, o professor é mais importante até mesmo do que a deidade, né? Porque a deidade, né, tá lá em algum lugar que a gente não sabe onde é que é. Ela não tá aqui agora, manifesta de modo que eu possa percebê-la, né? Meu karma não me permite. O professor tá, né? A sua mãe e o seu pai lhe deram o nascimento no corpo, mas você pode usar esse corpo e criar muito mais problema para você. O professor, ele lhe ensina como usar corretamente esse corpo, como transformar esse corpo numa barca para atravessar o oceano do samsara e chegar a outra margem. E por isso o professor, a professora, né, essa figura, a porta de instrução, ela é considerada como tão preciosa. E, em geral, para o devoto, esse é o centro do fogo. É o centro daquela fogueira. Porque tem todas as circunstâncias da vida que representam esse período de provação. As nossas relações com familiares, nossas relações com amigos, no trabalho, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mente, né? Todo o nosso campo de relação é essa fogueira. Mas a relação com o professor, com a professora, está no centro dessa fogueira. Então, quer dizer que quando você começa a ver com mais clareza a sua relação de instrução, né? Com quem nessa vida você karmicamente tem essa relação, quer dizer que você queimou algumas coisas que lhe permitiram se aproximar um pouco mais, de repente até colocar um pé dentro da roda dessa fogueira já. Porque quando você está nos primeiros momentos desse processo, né, místico, né, da devoção, da aprovação, é muito entulho ainda para você ver quem é que está lá no centro dessa fogueira segurando a outra ponta da corda que ele puxa. Então, se você consegue vislumbrar isso já na sua experiência, sentir a devoção, né, o link, a conexão, o amor, né, quer dizer que você já queimou algumas coisas e está mais claro. Mas ainda, e talvez mais do que nunca, seja importante você cuidar muito dessa conexão, né? Porque que triste se você perder nessa altura, né? E o enfoque, então, na compaixão, ela vem para o iniciado, né? Vem para o iniciado, o místico que passou, né, por essa fase da provação, né? Ou seja, ele entrou dentro da fogueira. Claro, ele não tem muita coisa para queimar, né? Mas ele já consegue suportar o calor dessa fogueira. Então, aí as chances são muito menores de que ele saia. Muito menores de que ele regrida ou de que ele, né, se perca de novo, porque ele entrou dentro da fogueira. Ele já trabalhou os corpos de modo a conseguir sustentar a intensidade do fogo. E agora ele caminha para o centro dessa fogueira. Para o centro dessa fogueira. Até uma certa altura ele continua vendo a imagem do professor externo dele no centro dessa fogueira, né? Quanto mais perto do centro ele vai chegando, mais ele vai se vendo. Mais ele vai percebendo que o professor sempre foi um espelho da mente dele. Até que a fusão dele com o professor é a fusão dele com ele mesmo. É a fusão final. E isso é a grande iniciação. Essa é a emancipação, né? Por isso algumas tradições antigas elas colocam tanta ênfase na relação aluno-professor, né? E algumas delas chegam mesmo a dizer que sem o professor não há iluminação. Não é por uma qualidade mágica que aquele outro ser tenha, percebe? Mas é pela função espiritual psicofísica que essa experiência dual, porque nossa consciência funciona de maneira dual aqui, né? Ela é usada para destruir essa má concepção dualista, separatista, percebe? A gente já está funcionando com base na separação. Então a gente precisa encontrar um meio de usar isso ao nosso favor, porque assim, como é que a gente vai conseguir desfazer isso? Então a gente precisa usar isso ao nosso favor. E essa é a função da relação com o professor. Eu pego uma relação, né, e que tem sujeito e objeto, e eu uso ela para sacralizar toda a minha experiência.
Então, dentro, né, dos 3 treinamentos, né, a virtude é essa purificação. A purificação do karma negativo e, claro, também essa purificação ela permite que eu comece a expressar, né, o maior conhecimento, maior habilidade. E assim eu vou fazendo escolhas mais inteligentes. Eu vou criando causas de felicidade, não somente material, mas causas de felicidade definitiva. Ou seja, eu vou fortalecendo minhas conexões espirituais, minhas conexões com o meu professor ou professora, minhas conexões com a corrente espiritual a qual eu estou ligado karmicamente. Né? Por isso eu chamo o cultivo de virtude de a etapa de purificação. Isso é uma coisa que, claro, você tem que fazer. Você aprende com o professor, você aprende com, enfim, né? A gente vai aprendendo virtude desde que a gente nasce, né? As diferentes tradições espirituais hoje em dia basicamente se ocupam de ensinar a virtude, né? Você vai ter algumas aí que ainda englobam os outros treinamentos, né? Mas a maior parte delas enfoca nessa etapa da virtude. E essa é a etapa da purificação. A concentração é o cultivo meditativo, basicamente, né? Esse clássico que a gente conhece como meditação, né? Porque depois que eu purifico um pouco a minha constituição, eu começo a perceber, né? Eu vou começando a perceber que, bom, eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou minha emoção, eu sou uma presença que testemunha isso. Mas a minha atenção, ela tá tão distraída, ela tá tão condicionada, porque a atenção ou a percepção é uma função da presença, né? É uma função da mente, né? É exatamente isso que interage, né, com o que aparentemente é externo. E eu vou começando a perceber que minha atenção ela tá tão distraída, ela tá tão condicionada, que eu não consigo descansar essa atenção por um tempo suficiente para reconhecer o que eu de fato sou. Eu até consigo ir percebendo, tá, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Mas o que eu sou é tão sutil e sublime, é tão pervasivo, que eu preciso de uma atenção muito estável para que eu consiga aprender. Eu consiga descansar e fazer a experiência do ser. Porque o que eu sou não pode ser um objeto, né? O que eu sou nunca vai ser um objeto. É por isso que eu sempre falo para vocês, o que você é não pode ser visto, só pode ser sido. Você não pode ver, entender, conceitualizar, descrever, medir o que você é. Você só pode ser o que você é. Você só pode ter a experiência direta, essencial do que você é. E essa é uma relembrança profunda e radical. Mas para isso você precisa ser capaz de descansar na presença, que subjaz, que é o pano de fundo de toda essa dança, né, de fenômenos surgindo, durando e desaparecendo. Aí você começa a perceber, poxa, eu preciso então treinar minha atenção. E isso é a meditação clássica. É o que todas as antigas tradições ensinavam junto com o cultivo de virtude, e hoje apenas algumas focam com mais força nisso, algumas, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo hoje não tem mais esse foco. Ele tem ferramentas, né? A oração contemplativa, o terço, né? O rosário. São todas ferramentas, a contemplação da vida de Jesus, enfim. O cristianismo até tem suas ferramentas, e tinha muito mais outras, né, nos seus primeiros séculos ali, enquanto o cristianismo não tinha se institucionalizado e se transformado numa ferramenta política econômica, né? Mas hoje não se enfoca isso. Hoje a igreja não ensina você a rezar com foco em você precisa criar a estabilidade da atenção para perceber a presença de Deus em você. Né? Porque a igreja tem muito medo de empoderar os seus fiéis, né? Afinal de contas, se eles fizerem a experiência, eles vão se tornar muito rebeldes, muito independentes. E cada grande místico da igreja católica teve tanto problema com a igreja exatamente por isso, né? Porque descobriu como usar a ferramenta sozinho, né? E aí se tornou uma força independente, e aí precisou ter que ser encaixado de alguma maneira. Mas algumas outras tradições ainda preservam, né? Se a gente vai para a Ásia, por exemplo, as tradições asiáticas, elas mantêm ainda muito vivo esse enfoque, né, no cultivo de concentração.
em lhe lembrar que você precisa de uma atenção estável se você quer penetrar a natureza da sua mente. E aí o cultivo de concentração só você pode fazer por você. Você até pode aprender a técnica, né? O professor até pode te ensinar a técnica. Mas só você que pode fazer, só você que pode se dedicar. No cultivo de virtude, todas as pessoas ao seu redor são seus professores, né? Todas as suas relações são seus professores, que lhe ensinam a cultivar a virtude, que lhe ensinam a se purificar. Na concentração, você é seu professor. É você com você. Porque o seu professor espiritual, o seu orientador, ele pode te ensinar como fazer, te dar um suporte na dificuldade, mas se você não se engajar, se você não se envolver, se você não se aplicar, percebe? Não tem ninguém que pode fazer isso por você. Ninguém vai ficar no seu pé, você precisa. Não, é você com você. Então, essa parte da concentração é uma responsabilidade muito individual e pessoal. E aí a gente tem o cultivo de sabedoria. O cultivo de sabedoria, ele às vezes também é chamado, em algumas tradições, de cultivo de meditação. Eu percebo de uma maneira diferente, né? Pode até ser uma contemplação, né? Pode até ser uma contemplação, a gente pode chamar de contemplação. Eu chamo isso de autopercepção. Assim como algumas tradições antigas. Eu não estou inventando nada dessas coisas, né? Enfim, há 10 anos eu apresento para vocês tradições do mundo inteiro exatamente para que vocês tenham essa noção de que não tem nada de novo aqui, é o eco da sabedoria ancestral. O cultivo de sabedoria, ele difere do cultivo de concentração, porque enquanto que o cultivo de concentração é você focar a sua atenção num objeto de meditação, que pode ser interno ou externo, ou seja, sutil ou físico, o cultivo de sabedoria é um foco da atenção exclusivamente na presença. É a investigação do senso de eu. Por isso, autopercepção ou ainda autoinvestigação. No em sânscrito se chama Atma Vichara, a investigação de Atma, a investigação do eu. Todos nós intuímos essa coisa informe, sem nome, inapreensível, que sempre está por detrás de toda experiência. Especialmente quando você começa a cultivar a concentração, vai ficando mais sensível, mais palpável, mais aparente. Essa testemunha silenciosa por detrás de todos os processos mentais. Então o cultivo de sabedoria é a investigação disso. Quando você alcança alguma estabilidade de concentração, que você consegue pegar o fio da meada, o cultivo de sabedoria começa. A sério, né? Porque, claro, como esse cultivo de sabedoria tem a ver com você ver a realidade com lucidez, obviamente que ele começa onde? Na sua relação com o ensinamento. A maneira mais incipiente lá para o aspirante começa, né, com você ouvindo o ensinamento, refletindo, questionando, quebrando seus preconceitos, flexibilizando sua estrutura mental. Quando o cultivador está chegando aí nessa fase do místico, aí o cultivo de sabedoria se dá muito com o professor. É na relação com o professor, é ouvindo o ensinamento do professor, é a transmissão de mente a mente, é a conexão magnética simpática, né? É esse processo que o professor ou a professora traz de romper suas estruturas mentais. Romper, né? Porque você não consegue fazer isso ainda sozinho. Você não vê onde é que está o martelo, onde é que está a parede que precisa ser quebrada. Né? Sua atenção ainda está muito confusa. O professor lhe orienta. Ele pega na sua mão com o martelo e bate. Pega na sua mão com o martelo e bate. Depois você vai lá e constrói outra parede de novo. E o professor vem e ele lembra de novo. É assim que quebra, é assim que quebra, é assim que quebra. Aí daqui a pouco você começa a construir uma parede um pouco mais lá. Né? Sua prisão conceitual começa a ficar um pouco mais ampla, um pouco menos restrita. E o professor, se você insiste no processo, né? O professor vai lhe ajudando a romper mais, a expandir mais, a expandir mais. Até que você para de construir um teto, você deixa só a parede. Aí daqui a pouco você começa a construir só a parede até a metade. Daqui a pouco você começa a construir parede só até um terço dela, e daqui a pouco só o firmamento, e daqui a pouco você para de construir uma das paredes. Daqui a pouco você tem um lado completamente aberto. E aí pronto. Aí você tem a visão da paisagem. O dentro e o fora se desfazem, enfim. Mas o cultivo de sabedoria, então, depende muito do professor, até uma boa altura, né?
Quando sua concentração se torna muito bem desenvolvida, aí o professor ele começa a ser percebido muito mais internamente, aí, né, você assume muito mais, né, responsabilidade para esse cultivo de sabedoria. Não que você não tenha responsabilidade, obviamente, né? Sua responsabilidade é ouvir, refletir, cultivar a relação, estar perto, enfim, todas essas questões. Né? Você precisa se expor ao fogo, né? Então, basicamente, isso fala aí desses 3 cultivos, né? Agora, percebe que aqui, em nenhum momento, eu falei de você ter poderes? Eu não falei aqui de que, então, se você consegue ver no astral, se você consegue atravessar a parede, se você consegue ler a mente do outro, eu não falei nada dessas coisas, percebe? Assim como eu não falei, aí quando você nascer numa família rica, ou aí quando você nascer num corpo muito bonito, percebe que eu não falei de nada dessas coisas? Porque todas essas coisas, que elas sejam físicas ou sutis, assim como você nascer com um corpo saudável, bonito e com certas características, não é muito diferente do quando a gente fala que você tem você tem evidência, você tem audiência sutil, porque são qualidades também físicas, corpóreas, né? De um corpo sutil, mas ainda corpóreas. São resultados kármicos mundanos. Não são necessariamente frutos de cultivo espiritual. Os frutos do cultivo espiritual são virtudes embasadas em sabedoria compassiva. Porque até as virtudes podem ser cultivadas sem sabedoria. E lembrem-se sempre, desenvolvimento espiritual tem a ver com sabedoria. Você pode desenvolver virtude, você pode até desenvolver concentração e ainda assim ser uma topeira espiritual. Você pode ter uma boa concentração e incrivelmente, vai entender, incrivelmente, ter a mente, sabe, da largura de uma noz. É possível, tá? Não é brincadeira, não. Desenvolvimento espiritual tem a ver com sabedoria, tem a ver com a clareza com a qual você percebe a realidade dos fenômenos e da mente. Sendo que a natureza dessas coisas, no final, é uma só. E aí eu trago isso daqui exatamente para tentar, de novo, ajudar vocês a romperem esse apego, esse encanto, essa sedução pela aparência. Essa semana, um dia desse, eu coloquei lá na página do Instagram uma frase dos mestres, né? Eles dizendo, nossa maior dificuldade com os alunos é ensiná-los a não ser enganados pelas aparências. Não estou dizendo que essas coisas elas não tenham sua utilidade. Claro que você nascer num corpo saudável, harmônico, tem sua utilidade. Mas pode ser usado para qualquer coisa, né? Não necessariamente vai te garantir felicidade, ao contrário, pode trazer um monte de problema e de sofrimento. Pode te fazer se apegar ainda mais, se envolver ainda mais. Esses seeds psíquicos, o desenvolvimento psíquico também, você não precisa ter sabedoria para desenvolver habilidades psíquicas. Sabe? A humanidade, ela veio de uma etapa em que ela tinha todas essas habilidades. Olha onde nós estamos. Se ter habilidade psíquica fosse sinônimo de sabedoria, a era Atlântida não tinha terminado como terminou, né? Percebe? Então, eu quero que vocês aprendam a distinguir uma coisa da outra. Por que eu acho tão importante que vocês tenham... E eu repito esse ensinamento incansavelmente. Já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre os 3 aspectos do fogo e os 3 treinamentos. Incontáveis. Porque se você não sabe qual é a sua base, qual é o seu caminho e qual é a sua meta, você está indo para qualquer direção. Você está perdido, você não vai conseguir perceber quando você se afastar do caminho certo, entende? E tudo bem, todos os caminhos levam a Roma? Sim, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Krishna? Sim, todos os caminhos levam a Krishna. O problema é que alguns desses caminhos
né, dão a volta ao mundo e passam por alguns infernos. Se tá tudo bem para você, tá tudo bem para mim. Claro, todos os caminhos, invariavelmente, todas as mônadas vão ser reabsorvidas na sua essência. Isso daí não tem dúvida. Elas são eternas. Mas tem muitos e muitos caminhos. Tem muitos e muitos caminhos. E a sua liberdade está exatamente em como você vai fazer esse caminho de redescoberta, de relembrança. Você é livre. Então lhes lembro disso. Olha, desenvolvimento físico, assim como desenvolvimento físico material não indica progresso espiritual, porque se fosse assim, a elite econômica, a elite política, a elite intelectual seriam todos grandes, né, mestres. E não são. Normalmente são os piores da nossa humanidade, né? Aqueles que criam mais problema. Então desenvolvimento físico, material, não é sinônimo de desenvolvimento espiritual. Da mesma maneira, desenvolvimento psíquico não é. Ai, porque fulano tem esse poder, porque o fulano materializa isso, desmaterializa aquilo, fulano tem todo um carisma. Não quer dizer nada. Assim como desenvolvimento material não quer dizer nada. Não, quer dizer que aquela pessoa cultivou mérito para ter aquilo. Muito bem, agora como é que ela está usando? Só o nível espiritual dela que vai determinar. Da mesma maneira que nós temos aí pessoas que acumularam muito mérito para nascerem tão ricas, ou para adquirirem tanta riqueza ao longo da vida. Elas cultivaram muita generosidade no passado. Muita generosidade. E renasceram colhendo os frutos dessa generosidade. Mas será que elas cultivaram sabedoria? Como é que elas estão usando os frutos dessa generosidade? Será que elas estão criando causas de sofrimento ou de felicidade para elas e para os seres? Não precisa você ser muito inteligente, não, sabe? Não precisa ser onisciente. Se você ler um pouco de noticiário, você vai ver que, né, em boa parte dos casos, da mesma maneira, desenvolvimento psíquico é algo conquistado karmicamente. Fulano se dedicou a práticas de concentração em qualquer tradição, com qualquer contexto, com qualquer motivação no passado e nasce com um corpo astral mais organizado num aspecto ou outro. De repente a parte do olho, dos olhos astrais estão mais organizados e ele tem alguma vidência astral. E assim por diante com qualquer outra habilidade, né? Mas isso quer dizer que essa pessoa tem sabedoria? Não quer dizer. Então, saibam para onde vocês estão mirando. Se vocês tiverem clareza de propósito, clareza de meta, vocês perdem muito menos tempo. E se perdem muito menos. Ficam muito menos suscetíveis ao engano, à ilusão. Aí, falando nesse ponto, uma pessoa, ela mandou uma pergunta sobre se aqui é uma prisão conceitual ou da percepção. É uma prisão involuntária ou voluntária? Bom, com base em tudo isso que eu disse até agora, a sua experiência aqui nesse planeta, essa sua experiência, ela é uma percepção, ela é uma prisão real ou ela é uma prisão conceitual? Conceitual. Ela é involuntária ou é voluntária? Voluntário. Na maioria, eu acho. No geral, a gente pode dizer que ela é ambas as coisas. Por que ela é voluntária? Ela é voluntária no sentido de que foi através da sua vontade que as causas foram geradas. Então, assim, não foi ninguém que lhe colocou nessa prisão conceitual. Não tem nenhum poder no universo, entendeu? Nenhum poder no universo que tenha ascendência sobre a sua mente. Sua mente, né? Não estou falando do seu cérebro, estou falando da sua mente.
Nenhum poder. Nós tecemos essa experiência. Então, nesse sentido, é voluntário. Agora, para você, pessoa, é involuntário, né? Porque você, José, Maria, Pedro, você não lembra disso. Você já nasceu nessa condição e você não lembra de toda a cadeia de causas que você criou para estar aqui, né? Manifestando esse mundo e essa experiência. Né? Então, assim, é voluntário e involuntário. Não é uma questão de vontade aqui, né? É uma questão de quem criou as causas. Foi você. Né? A não ser que você aí queira, né, aderir àquela corrente filosófica nihilista, né, que não, é tudo um grande acaso e você é uma grande vítima. Bom, mas aí, se isso lhe trouxer mais paz, tudo bem. A outra questão que essa pessoa mandou é sobre uma ideia de que na Atlântida, de que a Atlântida é uma raça... havia uma raça branca e uma raça morena na Atlântida e que houve um pacto cultural. Olha, isso é uma grande balela. Tá? Isso é uma grande balela. Esse tipo de narrativa surge de uma má compreensão do que Atlântida quer dizer, de como esse termo foi usado no século XIX por HPB e depois foi sendo usado por uma série de escritores espiritualistas e esotéricos sem terem lido o que a mulher realmente escreveu sobre aquilo e tirando das suas próprias cabeças toda uma invenção qualquer. Pior, né? Por algumas pessoas foi até usado para tentar justificar o processo de opressão étnica e cultural que nós ainda vivemos. Então vamos lá. Primeiro, a palavra Atlântida, ela foi emprestada, né? Ela foi tomada emprestada por HPB na tentativa que ela estava fazendo de exprimir verdades, né, da sabedoria ancestral. Ela foi tomada lá de Platão. Platão fala de um mito, né, de uma cidade com certas características que afundou cerca ali de 11 mil anos atrás. Ou um pouco mais do que isso. Né? E aí ela usou essa expressão porque ela dizia que essa ilha do qual Platão estava falando fazia parte há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. A gente está falando de milhões de anos, não dos 11 mil, 9 mil antes de Platão, né? Que para nós aqui seriam uns 11 mil. Essa ilha, ela falou, era o último resquício de um continente, de uma configuração da superfície da Terra que abrigou o desenvolvimento, né, de um programa da espécie humana. Aí ela usou essa palavra dessa forma alegórica. Né? Então você tem que entender que quando se fala de Atlântida, às vezes você está falando lá do mito de Platão, que foi o último resquício, né, dessa civilização, de uma das civilizações Atlantes, né? Mas ela também é um sinônimo da grande quarta era, que foi uma etapa de cerca de 8 milhões de anos, né, que viu o desenvolvimento de muitas culturas humanas. Até diferentes espécies humanas, né? Porque até não muito tempo a gente tinha diferentes espécies humanas convivendo aqui, na Quinta Era. Né? Percebe? Então, assim, Atlântida é uma palavra que a gente usa para falar da Quarta Era no seu geral. Né? E a Quarta Era não foi um império, não foi uma civilização, gente, foram 8 milhões de anos. Você já imaginou? Quantos impérios surgiram e desapareceram? Quantos? Gente, a nossa história aí, né, ela remonta a uns 5 mil anos, 6 mil anos. Quantos impérios apareceram e desapareceram em 6 mil anos? Imaginem 8 milhões de anos. É muita coisa para você querer fechar numa caixinha e dizer, e o povo Atlante era assim, o povo Atlante... Qual é o povo Atlante? Qual? Qual dos 1 milhões? Qual era, né? Do hemisfério sul, do hemisfério norte? De que cidade? De que país? De que império? Em qual momento? Dessa vastidão de experiência humana. A Era Atlante viu, como toda a Era humana vê, o desenvolvimento de 7 tipos humanos em paralelo.
Então não tinha só gente branca e gente preta. Tinha miscigenação de todo tipo. Quando as alegorias falam de que a Atlântida se dividiu em 2 grupos, ela está falando sobre o final da Atlântida, o período final da Atlântida, e aí se referem aos filhos da luz e os filhos da sombra. Se referindo ao quê? Aqueles seres, né, que mantiveram suas conexões espirituais intactas e puderam então ouvir, né, o chamado de atenção. Olha, a grande transição está chegando, né? Essa configuração geológica vai mudar drasticamente. Então, assim, os lugares para onde tem que ir são esses, o que tem que ser feito é esse, o cultivo tem que ser assim agora, toda essa questão. Só que como a maior parte da população estava num estado de muita torpeza espiritual, muita insensibilidade, bom, elas seguiram facilmente suas próprias vaidades, né? Sua própria ideia do que achavam, né? E são considerados os filhos da sombra, né? Porque foi a grande massa que não ouviu, que não estava nem aí. Mas se você olhar para o nosso mundo, você vê, né? Ah, aquecimento global é uma balela, vocês estão inventando isso daí tudo, não tem nada disso não. Ah, racismo não existe, isso é besteira. Sabe essas coisas? Porque é a negação de 2 coisas básicas, né? Sabedoria e compaixão. Né? A grande diferença que acontece em todo momento crítico da humanidade sempre está enraizado na sabedoria compassiva. Né? O quanto você compreende de como as coisas realmente são e como você expressa essa compreensão de maneira compassiva e amorosa. É só isso. Então, assim, essas ideias de que porque na Atlântida tinha um pacto cultural da raça preta com a raça branca e não sei o quê. Tem nada a ver com isso. Até porque os últimos tipos atlantes, esses mais próximos, que deram surgimento à Quinta Era, né, eles eram do que a gente chama de raça turaniana, né, que é o tipo mongol, sino-mongol, ali. O tipo que a gente chama, né, genericamente de o povo amarelo. Entendeu? Tanto é que é essa galera que se instala ali na Ásia, essa galera que vem para as Américas, é tudo descendente de Atlante. E aí, com base nisso, em algumas outras, a sexta e sétima sub-raça Atlante, né, é criado, começa-se a modificação ali, né, genética, que vai dar surgimento ao tipo humano da Quinta Era, né, na Ásia Central. E que depois vai se espalhar e vai se misturar com esse povo todo. Nossa, gente, é miscigenação sempre. Essa ideia de purismo racial é uma aberração, é uma aberração, é uma aberração. A teosofia não ensina nada disso. Né? A teosofia declaradamente aponta a miscigenação étnico-cultural como uma grande ferramenta de desenvolvimento da espécie humana. Essa ideia de purismo, de separação, de esse daqui é o tipo perfeito, tudo balela. Isso daí é a conversa dos irmãos das sombras para, sabe, abrir as porteiras para as forças, né, entrópicas na humanidade. Entendeu? Então, assim, tem que estudar, né? Por isso que o conhecimento é importante, porque o conhecimento ele nos ajuda, né, a distinguir as coisas, pelo menos nos planos materiais, né? Se ele não nos garante o acesso ao plano da sabedoria, mas pelo menos nos prepara para esse acesso, né? Nos protege das ilusões no caminho, né? Então, assim, abra sua cabeça sempre, né? É muito tempo, é muita história, é muito complexo, são muitos fatores, né? Ok?